Olá pessoal, turma de Direito Ambiental, aula 1, tá? Você que está na segunda-feira assistindo a nossa aula, seja muito bem-vindo. A professora mandou já esse material para vocês por e-mail, é um material muito gostoso, a professora inclusive fez algumas inclusões para vocês assistirem alguns vídeos, algum material externo, tá bom? Então vamos lá, vamos caprichar porque essa aula é muito boa, o tema é muito bom. Primeiro, a professora vai trabalhar um pouquinho do contexto histórico do direito ambiental, um pouquinho mais antigo, tá? Vocês vão ver no material de vocês que vai estar falando sobre o Código de Hammurabi. O que é interessante, né? Você que trabalhou história do direito lá no comecinho das aulas. Poxa vida, professora, mas Código de Hammurabi, né? A gente sabe que é uma legislação das mais antigas, data lá do século XVIII, antes de Cristo, tá? E nesse código, o que é interessante para nós da área do direito ambiental? O rei Hammurabi, né, esse código que foi instituído, já trabalhava as questões que poupasse em caso de guerra as florestas, ou seja, já havia essa preocupação ambiental muito antes de Cristo, tá? Então, especificamente no século XVIII a.C. E nós tivemos aqui em 1215, né, no século XII, depois de Cristo, a questão ambiental também trazida pelo rei João Sem Terra lá na Inglaterra. O que ele trouxe aqui do direito ambiental? Ele vai trazer para nós a definição da Carta da Floresta. O que é isso? Ele dizia que a floresta pertencia ao rei, era de propriedade do rei e que ninguém poderia usufruir da floresta. Por isso, não sei se vocês se lembram daquela, né, aquele conto, daquela lenda que virou filme e que muitos acreditam ser real e verdadeira, que é a lenda de Robin Hood. Para desafiar o rei, a plebe, né, se organizou para tirar o dinheiro dos ricos e dar aos pobres, como manifesto de que as florestas eram de todos. Ou seja, né, esse parâmetro de que a floresta não é somente para um, ela é para uma categoria coletiva. E isso prevalece no direito ambiental até hoje, tá bom? Outras circunstâncias depois desse debate antigo que a gente traz, vem para o Brasil. Quando que a legislação ambiental ela começou a entrar no território brasileiro? Lá em 1960. Em 1960, nós tivemos as primeiras legislações que versavam sobre proteção. Já comentei com vocês em sala de aula que lá na década de 30 nós tivemos o Código de Águas, instituído pelo governo de Getúlio Vargas, mas que não era protetivo. Era para arrebentar tudo e fazer o quê? Usina hidrelétrica, tá? Então, lembrem dessa aula aí que a professora deu. Lá em 1960, viram que não tinha mais recurso natural, que não era algo infinito, aí a legislação e o legislador brasileiro começou a mudar. Começou a pensar de que maneira? Vamos proteger os recursos naturais do Brasil. Tanto que o Brasil é uma potência hídrica, florestal, ambiental, porque o Brasil ele é visto por todo mundo como uma área de proteção gigantesca. Então nós temos cerrado, nós temos bioma de Mata Atlântica, nós temos tudo. É um território riquíssimo ambientalmente. Professora, mas tem muita destruição, concordo, mas ainda é um cenário extremamente rico, tá? Quando eu falo em bioma, eu estou falando em vida, estou falando em comparação com outros países do mundo. Vamos lá. Em 1960 nós tivemos o quê? O Código Florestal, que foi instituído em 1965, mas lembrando que em 2012 nós tivemos o novo Código Florestal. Foi uma briga danada de 65 e em 2012 ele foi reformulado para proteger o quê? As florestas, criando as áreas de preservação permanente, área de reserva legal, que foi totalmente modificada em 2012, gerando uma maior proteção e uso sustentável dessa floresta, que a gente vai trabalhar aí nas próximas aulas. Nós tivemos também o Código de Caça, que foi instituído em 67, o Código de Pesca e de Mineração, que também foi instituído em 67. Lá em 67, nós tivemos a instituição da Piracema. Sabe a Piracema, que você tem um período de pesca que é proibido, que você não pode ir lá no rio com a tua varinha pescar, né? Tem gente que vai de tarrafa, tem gente que vai de rede. Isso não pode de maneira alguma. Esse período é para procriação, criação das espécimes e reprodução animal, então não pode haver a Piracema. Essa lei vem lá de 1967, especificamente, tá? Dia 28/2 de 1967. E nós avançamos o quê? Na década de 70 e 80, com a Lei de Responsabilidade de Danos Nucleares. Quando essa lei veio para o Brasil, foi os períodos de instalação de Angra 1 e Angra 2.
Porque o governo brasileiro ele precisava fazer essa instalação de usinas alternativas nucleares para complementar o potencial energético do Brasil. Professora, mas nós temos muitos rios, temos um potencial hidroelétrico muito grande, um potencial eólico muito grande, concordo com vocês. Só que é o seguinte, naquela época, em 1970, era uma onda dessa produção de energia, porque não se sabia até onde iam a produção de recursos naturais, a conservação de recursos naturais. E é uma energia que também, né, apesar de perigosa, é muito útil. Então, Angra dos Reis é um exemplo disso, é uma cidade que vive em torno das usinas e que nessa época foi instituída a responsabilidade por danos nucleares. Interessante, galera, que a responsabilidade adotada ela é objetiva, ou seja, independe se o dano ocorra, basta que ele ocorra para que todos aqueles sejam responsabilizados. E essa legislação é adotada até hoje pela lei ambiental. Qualquer lei ambiental, advinda da Constituição de 88, vem e deriva dessa condição de responsabilidade objetiva. A gente também vai trabalhar a responsabilidade objetiva direta, tá bom? Depois nós tivemos a Lei de Zoneamento Industrial nas áreas críticas de poluição. Gente, por que Maringá? Vamos pegar Maringá. Eu tenho Zona 1, Zona 2, Zona 7. Por que eu tenho zonas? Porque eu tenho um zoneamento urbano para proteger. Eu não posso colocar uma indústria do lado de uma casa de alguém. Eu não posso gerar essa poluição sonora. Eu não posso colocar um bar dentro de uma área residencial, uma boate que não tenha vedação acústica, senão ninguém aguenta. Tá? Professora, mas eu tenho esses problemas, aí você tem que buscar a lei de perturbação de sossego, fazer a denúncia nos órgãos competentes, Polícia Ambiental, Secretaria de Meio Ambiente e Instituto Ambiental do Paraná, tá bom? Que eu sei que você já pensou isso, tá? E depois nós tivemos a PNUMA, que é a Política Nacional de Meio Ambiente. Ela foi instituída em 1981, é a lei mais importante do Brasil, foi acolhida pelo artigo 225 da Constituição, de tão importante que essa lei é. Professora, mas essa lei é de 1981, concordo com vocês, mas ela foi recepcionada pela Constituição de 88, tamanha a importância do artigo 225 trazer a PNUMA junto com ela, tá? E também nós tivemos em 89 a Lei de Agrotóxicos. Essa lei, gente, ela veio porque nós tínhamos inúmeros casos de intoxicação agrícola e espalhamento de venenos e pulverização. Ou seja, era indiscriminado, então teve que fazer uma lei que demarcasse o espaço aéreo para que houvesse essa pulverização, ok? Então, o Brasil, ele dá esse grande passo com essa legislação de 70 e 80 e pacifica, consolida a proteção ambiental em 1988 com o artigo 225 da Constituição Federal, tá? Você que está me acompanhando aí pelo nosso material, agora, depois que acabou esse contexto histórico, a professora vai falar um pouquinho da Conferência de Estocolmo, tá? Essa conferência, pessoal, aconteceu, né, aqui em Estocolmo, né, na Suécia, e nós tivemos o que com ela? A internacionalização do direito brasileiro. Até então, o Brasil ele não participava de uma maneira mais ofensiva em termos internacionais de proteção ambiental. A partir dessa conferência aqui, que ela foi em 1972, o Brasil começou a caminhar com maior proteção ambiental. E isso faz com que o Brasil ele se torne, né, merecedor dentro dessa potência de cultivo e proteção, legislação. E será que hoje a gente ainda consegue ter essa proteção e essa legislação como deveria? Mas o interessante é a gente saber que lá em 72 isso foi plantado. E lá em 72 essa conferência fez com que os governantes brasileiros começassem a participar um cenário internacional, que até então não era feito. Então, o Brasil começa a participar, desenvolve programas dentro da PNUMA, dentro da Política Nacional de Meio Ambiente, e traça a Declaração de Estocolmo, que é o quê? Os 26 princípios. No material de vocês, a professora colocou esses 26 princípios, tá? Eu vou falar de alguns aqui, eu quero que vocês façam a leitura de todos eles, mas primeiro, o princípio da solidariedade dos povos. O direito ambiental ele é coletivo.
aquilo que você danifica afeta todos. Aquele ar poluído afeta todos. Você respira um ar contaminado. Não tem como separar numa redoma o ar que você vai respirar. Você não é melhor do que ninguém, você vai respirar o ar coletivo de todos. Por isso que essas contaminações, inclusive esses períodos de pandemia, são essenciais para que todos fiquem em situação de isolamento. Porque o meio ambiente ele é coletivo e para que ele esteja equilibrado e as pessoas e a população tenham equilíbrio, é muito importante que você respeite as leis ambientais. E isso foi trazido por esses princípios lá na Conferência de Estocolmo. Outro princípio aqui da conferência foi o meio ambiente do trabalho seguro, ou seja, que as pessoas tivessem no ambiente de trabalho a seguridade, que elas pudessem nesse ambiente de trabalho perfazer uma situação de que tivesse a saúde e a segurança do trabalhador. Então isso foi desenvolvido também por esse princípio. Outro princípio que veio foi a noção de preservacionismo ambiental, uma luta, uma bandeira de ativismo que faz com que você recicle, que faz com que você não consuma de maneira exagerada, que você pense naquela embalagem, naquele coletor que vive daquilo. Você desenvolve uma conscientização ambiental, ou seja, uma noção de preservacionismo, uma bandeira de luta pelo meio ambiente. Outro princípio, que veio agregado aqui foi a noção de hipossuficiência, que é trazido pela noção de direito do consumidor. Lá o consumidor ele é hipossuficiente no direito ambiental também. Por que é hipossuficiente? Nós sabemos o que a indústria produz e como que ela produz e como que ela nos afeta, nós não temos o conhecimento geral, via de regra a população total. Então nós não vamos ter esse quesito também no direito ambiental. Nós não sabemos qual é o comportamento de floresta A, de floresta B. Nós não sabemos o impacto gerado dentro de um ambiente. Então nós precisamos ter essa concepção de entendermos que nós somos hipossuficientes. Ou vocês acham que as pessoas que morreram lá no desastre de Brumadinho, quando houve aquele rompimento, tinham conhecimento que iam morrer soterrados por lama? Nós somos hipossuficientes diante disso. Nós não temos noção da gravidade da situação ambiental que está por aí. Então, se a gente parar para pensar, Minas Gerais hoje, temos 40 barragens em situação de rompimento. Vocês acham que todas as pessoas ali sabem o risco que estão correndo? Claro que não. Então, é nesse pensamento que nós temos aqui que trazer essa consciência humana, ambiental e hipossuficiente. Pessoal, eu quero que vocês olhem o item 1.3, que vai trazer a lista das conferências, tá? Primeiro, a gente vai ter a de Estocolmo, que a professora já trabalhou um pouquinho com vocês. Depois nós vamos ter a mais importante de todas, que foi no Rio de Janeiro, que foi a ECO 92, em 1992, também conhecida como Cúpula da Terra. O concurso tem pegadinha em cima disso, viu? A Rio 92, ECO 92 e Cúpula da Terra é a mesma coisa. Então, às vezes no concurso eles colocam esses 3 itens para você. Nossa, mas será que é isso? Será que essa Cúpula da Terra tem a ver? Tem sim, gente. Os 3 nomes equivalem a Rio 92, tá? Então, se cair numa prova de concurso esses 3 nomes, Rio 92, ECO 92 e Cúpula da Terra, assinala porque realmente é a resposta desse evento. Depois, 10 anos depois, foi feito o quê? A Rio mais 10, tá? Que foi uma análise do que foi debatido lá na ECO 92. Depois nós tivemos a Rio mais 20, que foi um debate 20 anos depois, que eu já vou trabalhar isso aqui com vocês. E nós tivemos a Conferência da ONU sobre o Clima e algumas outras que a professora colocou aí no material para vocês. Eu vou falar aqui as principais, vocês vão pegar o material e vão aprofundar nele, tá? Primeiro, a ECO 92. Alguns pontos e pontos importantes. Vamos lá. Primeiro, ela deriva de quem? De uma Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente e o Desenvolvimento. Ou seja, advém da ONU. É a ONU que instaurou essa conferência aqui no Brasil em 92. Por quê? Porque já não tem mais recurso, porque está tudo poluído, porque o chinês não respira e porque o mundo também respira poluição. Não se tem mais recurso natural. A água está contaminada. Para descontaminar e poluir, para você tomar banho, gasta muito. Então o governo precisa fazer alguma coisa. É um choque de realidade na década de 90 que obriga os governantes a se mobilizarem, tá? Então essa obrigatoriedade de mobilização vai fazer o quê? Com que haja essa conferência a nível mundial organizada por quem? Nada mais, nada menos que a ONU. E o que aconteceu? Juntou quantos? Juntou 178 países.
Qual que era o objetivo? Isso aqui cai bastante lá na prova do exame de ordem. O ato de conciliar o desenvolvimento com a conservação dos ecossistemas. Desenvolvimento e conservação dos ecossistemas, ou seja, eu preciso plantar, mas eu não posso derrubar a floresta. Um outro desafio que a gente também vai trabalhar aqui na área, tá? Nas aulas de agrário. Qual foi o resultado disso aqui? Foi a assinatura de 5 acordos ambientais muito importantes. Primeiro, Declaração do Rio sobre o Ambiente e Desenvolvimento. Segundo, a Agenda 21. Gente, a Agenda 21 tem a Agenda 21 escolar. A Agenda 21 é o que proporcionou o ingresso das aulas, inclusive de direito ambiental, nas disciplinas. Hoje, você universitário tem essa aula, tem essa matéria, esse conteúdo, por quê? Foco na Agenda 21. Ela diz que todos os níveis de educação ambiental devem perfazer aulas de meio ambiente. No caso, nós temos a aula de direito ambiental. Princípios, o terceiro, princípios para a administração sustentável das florestas, unidades de conservação, preservacionismo, circunstâncias de uso racional das florestas, extrativismo ambiental florestal. Um grande exemplo aqui é a Natura, A Natura do Brasil, ela pega essas pessoas que moram na floresta, pagam por essa conservação e extração de maneira consciente e sustentável, sem agredir as florestas. É daqui que vem. Aí nós tivemos a quarta assinatura aqui de acordo ambiental, que foi a Convenção da Biodiversidade. O que é isso? Proteção dos biomas naturais. Mata Atlântica, Cerrado, a questão marítima, tá? A questão da Amazônia, Amazônia Legal, Amazônia Brasileira. Então, todos esses biomas interligados, o Pantanal também, o Pampa Gaúcho. Então, nós temos os biomas brasileiros e isso faz com que haja uma lei federal em cima de proteção de floresta, principalmente de queimadas, tá? E nós temos o último, que é o 5º acordo assinadinho aqui, que foi a Convenção sobre o quê? Do clima, tá? Essa Convenção do clima aqui era uma busca para tirar essa questão de poluentes da atmosfera, reduzir a questão de poluentes da atmosfera. Então é muito importante que você saiba disso. Já teve um acordo assinado em 92, antes de Kyoto, tá? Kyoto, na verdade, foi um fracasso. A gente vai falar um pouquinho dele hoje. A Conferência do Rio+10, beleza, lá em 92 fez a Rio 92, um evento internacional, foi muito televisionado, tem muitos vídeos interessantes, assistam, beleza. 10 anos depois ficou combinado que vai ter a Rio+10, para a gente fazer um balancete do que aconteceu nesses 10 anos. E o que aconteceu com a Rio+10, tá? Foi a Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável. Aqui agregou a sustentabilidade. O que é a sustentabilidade? Tripé da sustentabilidade, vocês não podem esquecer. Para que seja sustentável tem que ter economia, tá? Tem que ter o caráter econômico, ambiental e social. Se eu não valorizar a sociedade, eu não consigo ter o caráter sustentável. Se eu não tiver uma economia limpa, eu não consigo ter sustentabilidade. E se eu não preservar o meio ambiente, não é sustentável. O produto que é vendido sem esses 3 elementos não é um produto sustentável, ok? Então aqui na Rio+10 teve esse conceito de sustentabilidade. Quantos países se reuniram? 189 países, tá? E aí, versou sobre o quê? O uso e conservação dos recursos naturais renováveis, energia renovável principalmente, tá? Foi um estímulo para que as energias renováveis viessem e trouxessem aí um disparate de novas alternativas limpas, tá? De consumo de energia. Aí nós tivemos os Objetivos do Milênio, que hoje são as ODS, tá? Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, aqui a professora até colocou um quadrinho para vocês, esse quadrinho está em colorido, tá no material de vocês, eu quero que vocês leiam esse. A professora vai fazer rapidamente a leitura. 1. Erradicar a extrema pobreza. 2. Atingir o ensino básico e universal para que todos tenham acesso. 3. Promover a igualdade de gênero e a autonomia das mulheres, e hoje a gente vê que infelizmente essa autonomia está muito prejudicada. 4. Reduzir a mortalidade infantil. Aqui entra, galera, saneamento básico, porque isso ainda é uma das maiores causas de mortalidade infantil no Brasil e no mundo. O 5, melhorar a saúde materna, tá? Da mulher gestante, cuidados com a mulher gestante, exames de pré-natal em áreas isoladas e remotas. 6, combater o HIV, AIDS, a malária e outras doenças.
Aí entra o quê? Índice de transmissibilidade. Inclusive aqui se inclui pandemias, tá? Que é o que nós estamos infelizmente passando nesse momento. 7. Garantir a sustentabilidade ambiental e estabelecer a parceria mundial para o desenvolvimento, ou seja, que vários países trabalhem para a proteção mundial ambiental. Item 1.3.4, entra a Rio+20, que a professora já comentou com vocês, eu vou dar uma pincelada aqui. A Rio+20, gente, foi a Conferência da ONU sobre o Desenvolvimento Sustentável para pacificar o conceito aqui de sustentabilidade. Aconteceu aonde? Também no Rio de Janeiro. Foi nos dias 13 a 22 de junho, tá? Só que foi no ano de 2012. E legal que em 2012 também foi reformulado o Código Florestal Brasileiro. Então teve uma influência muito grande em 2012 para que o Código Florestal viesse a ter uma legislação atualizada, tá? Então, a Rio+20 contou com 193 representantes e o que se debateu lá, né? O merchan era o seguinte: o futuro que queremos. Como você quer o teu futuro? Se você brincava lá atrás na rua, hoje você já não brinca mais, teu filho não brinca. Ou alguém que você conhece não brinca. Você subia num pé de goiaba, hoje nem tem direito pé de goiaba. Então, qual é a relação homem-meio ambiente que você vai ter? É essa reflexão que se buscava aqui na Rio+20, tá? E qual foi o balanço que foi feito aqui dos 20 anos, tá? Primeiro, representava a seguinte forma: a importância dos processos de economia verde, como que você está consumindo, como que você está exercendo o consumo, descarte, o ciclo de vida de produto, desde onde você compra até onde você descarta, quais as ações para garantir sustentabilidade ao planeta, quais as maneiras de se eliminar a pobreza e aqui a governança internacional. Como que os governos estão se mobilizando para realmente criar institutos e ações ambientais que realmente façam com que a população se mobilize, né? Hoje nós temos aí uma representante a nível mundial, que é a Greta Thunberg. Ela é uma adolescente que com 16 anos entrou e remodelou a greve do clima. Então, o que acontece? Ela, com 16 anos, teve a atitude que está incomodando muitos governos e que valeria a pena os governos refletirem. O que está sendo direcionado para a minha população? Como está? Por que está um aquecimento global? Por que essa temperatura, essas mudanças climáticas estão assim? Porque nós refletimos isso. Nós consumimos de maneira desenfreada, nós poluímos com o nosso carro de maneira desenfreada. O planeta não comporta tudo isso. O que eu estou fazendo? É esse o raciocínio que se pede aqui dentro desse ativismo, tá? Para finalizar, eu vou falar de duas conferências aqui que foram muito importantes, que foi a de Kyoto. Qual foi a situação aqui de Kyoto? Que não se emitisse mais o GES, né, os gases de efeito estufa, mas teve um debate muito grande, principalmente, né, dos países desenvolvidos, Estados Unidos um exemplo, né, aqui no caso foi Japão, União Europeia e Estados Unidos, que tinham um índice de redução, e esse índice de redução, por exemplo, a Europa tinha que reduzir 8%, Estados Unidos 7% e Japão 6%. Ninguém quer reduzir, sabe por quê? Conforme você reduz, você para de produzir. E você para de mercantilizar. Então, essas metas não tinham um acordo por quê? Ficou de fora, né, os países em franco desenvolvimento, como o Brasil, a Rússia e a China. E com isso, eles não teriam que, por enquanto, obedecer o Tratado de Kyoto, o Protocolo de Kyoto. Por quê? Porque justamente se respeitassem, eles não iriam se desenvolver. E aí os Estados Unidos, principalmente, era o governo do George W. Bush, ele não gostou e ele não ratificou e não assinou o protocolo de Kyoto. Então entrou uma discussão muito grande, por que que um pode e por que outro não pode? Por que que você já se desenvolveu e não quer que eu me desenvolva? E esse debate foi muito improdutivo para o pacto do Tratado de Kyoto. E nós tivemos uma convenção logo depois do Tratado de Kyoto, que foi em 1982, tá? Que é muito bacana, que é o Tratado de Montego Bay, na Jamaica. Esse tratado foi a Convenção do Direito do Mar. O que é essa Convenção do Direito do Mar? A possibilidade integrativa marítima de definição dos mares. Aqui a professora colocou o desenho dos limites dos mares, tá? É muito interessante que vocês saibam disso, porque existe um mar hoje de plástico boiando, tá? No oceano. E esse mar boiando é o quê?
É de todos os países. Por quê? Porque jogam essa matéria-prima no mar. Então, o que acontece? Vai ter as 12 milhas de limite territorial, a Zona Econômica Exclusiva, que é a ZEE, que é 200 milhas adentro marítima. Aí vai ter as plataformas continentais, né? E dentro dessas plataformas vai ter a divisão de crosta oceânica. Então é muito interessante vocês olharem essa imagem, entenderem como é que funciona, e para isso, para dirimir qualquer conflito ambiental nessa área marítima, temos o que? A criação do Tribunal Internacional do Direito do Mar. Então é muito interessante que vocês saibam disso, tá? Para que a gente possa entender essas questões aí de direito ambiental. Para finalizar, galera, eu vou trabalhar com vocês 3 itens de teoria, que é a teoria antropocêntrica, biocêntrica e ecocêntrica, que estão aí no material de vocês. Isso aqui é bem rápido, bem tranquilo, bem gostoso. Por que, professora, que eu preciso entender essas teorias? Porque no momento que você está peticionando para um juiz, no momento que você está fazendo a tua sentença como juiz, como juíza, ou quando você está acusando e inserindo elementos acusatórios, por exemplo, lá no desastre de Brumadinho, que fica fácil para a gente lembrar, você vai basear isso nessas teorias, são teorias do direito ambiental. A primeira teoria, ela vai ser a antropocêntrica. Quem é a base dessa teoria? O homem é a base dessa teoria. O homem precisa sobreviver com qualidade, equilíbrio e saúde ambiental. O homem é o mais importante dentro dessa teoria antropocêntrica, tá? E o que acontece? Aqui eu agrego um princípio fundamental da dignidade da pessoa humana. Nossa, professora, mas não é assim, não deixa de ser humilde pensar dessa maneira? O homem é o centro? O sentido aqui ambiental, pessoal, é o quê? Você pensa como homem, como sobrevivente, como tendo água, tendo alimento, tendo fornecimento de saúde e qualidade de vida, para que esse homem não tome uma água poluída, contaminada. Quando eu falo homem, somos nós humanidade. Entenderam? Então não é algo acima da lei, é algo que preserva o homem como centro dessa base, ok? E aí nós temos o quê? A visão biocêntrica. A visão biocêntrica, pessoal, é aquela visão biológica mesmo, que vem lá da biologia. Então aqui, ele utiliza os animais, a base aqui é os animais, a vida animal como um todo. E nós, homens, somos o quê? Animais. Então é uma teoria biocêntrica mais aceita aqui. Só que ela se divide em 3, tá? Aí vai ter o conceito filosófico, econômico e jurídico. Qual que é o filosófico, tá? Que a natureza ela é utilitarista, ou seja, né, ela vai ter um caráter de perfeição, um caráter de considerar que a natureza ela é filosoficamente perfeita, que nós fazemos parte de um universo perfeito. É filosófico, tá? Professora, não concordo, não tem problema, eu quero que você entenda, porque isso aqui cai lá na prova do exame da ordem, tá? Econômico. Aqui nós temos o que? Entender a natureza como um valor, como uso econômico, direto ou indireto. Aqui vem o padrão de sustentabilidade, porque quando eu falo de economia e meio ambiente, tem gente que acha que é conflituoso. Por quê? Porque não entende que a teoria biocêntrica adota esse parâmetro. Peraí, a floresta está ali, eu posso explorar? Posso, mas de maneira que eu não ofenda a floresta, de maneira que eu consiga extrair sem ofender esse bem natural. É assim que pensa a teoria biocêntrica. Posso explorar economicamente? Sim, desde que eu não ofenda, que é a sustentabilidade agregada. E o jurídico? O jurídico é o item que vai fazer entender a natureza considerada como um objeto. Como um objeto, eu judicializo, eu administro esse bem para que não haja interferência, depredação, degradação. E aqui eu vou fazer o quê? A proteção à biodiversidade, ao ecossistema, a tudo o que a lei vai delimitar sujeito de proteção, objeto de proteção, bem ambiental de proteção, ok? Aqui, nessa visão biocêntrica, é a visão, né, que é adotada aqui pelos códigos, a maioria da doutrina adota, tá? Tem doutrinas contrárias? Sim, tá, pessoal? Mas a maioria adota a biocêntrica. Só que nós temos também a ecocêntrica. Qual é a visão ecocêntrica? É quase como uma religião, tá? A natureza prevalece sobre o homem, tá? Veja bem, se você pegar a antropocêntrica, é o homem, tá? O homem está aqui. A biocêntrica considera tudo, tá? Principalmente o termo filosófico, econômico e jurídico. Todo, o homem inclusive como animal, pertencente a esse universo. Já a ecocêntrica cultua a natureza.
O homem aqui tem um valor menor do que a natureza global. O homem, ele é menor do que a natureza global. É como aquele culto à natureza, né? E aí faz o quê? A visão à natureza não pode vir como meio de lucro. É inaceitável para essa visão que haja, por exemplo, uma extração de minério, que haja uma extração de produto lá de castanha do Pará para fazer um creme de mão, por exemplo. Essa teoria não aceita isso. Então é importante que você entenda essas 3 teorias para que no momento do processo ambiental você consiga finalizar esses termos e conseguir entender esses termos que são colocados, tanto para sentenciar, tanto para peticionar com pedido, tanto para gerar uma decisão administrativa ou fazer uma acusação. Ok? A professora finaliza aqui essa aula e eu agradeço a atenção de vocês e nós trocamos e-mails aí para qualquer dúvida ou qualquer atendimento que vocês necessitem.